Bom dia, Missão para Amapá! Mais uma vez estamos aqui para finalizar juntos essa série de estudos do livro Herdeiros do Reino. Foram 21 madrugadas e estamos muito felizes por você ter participado junto conosco, estando sempre acordado bem cedinho para estudar juntos esses temas muito importantes. O tema de hoje tem o tema Fiéis até o Fim. Vai ser apresentado pelo professor Everton Souza. E antes de nós finalizarmos e irmos para o estudo, gostaria de convidar você a cantar juntos a música, mais uma vez, Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por Olá, querido amigo, querido irmão, eu estou muito feliz em estar com você hoje. Eu estou mais feliz ainda em saber que você tem atendido o chamado do nosso campo em acordar pela manhã para começar o seu dia com Deus. Você sabe que faz total diferença, né? Quando você escolhe acordar e começar o dia com Deus, as batalhas daquele dia elas podem ser vencidas de uma forma diferente, porque todos aqueles que buscam poder do alto, eles recebem poder aqui na terra. E hoje é um dia muito especial. Por que eu digo isso? Porque nós já estamos terminando
uma jornada que foi poderosa, uma jornada que foi incrível. É bem provável que você tenha acordado todas essas madrugadas e tenha nutrido o seu coração e o seu entendimento sobre o que Cristo quer conversar com você especificamente no livro de Daniel. Nós estivemos estudando nos últimos dias esse livro chamado Herdeiros do Reino. E hoje eu tenho o privilégio de estudar com vocês o último capítulo, o capítulo 21 do livro Herdeiros do Reino. Mas é óbvio, nós não podemos conversar sobre os assuntos relacionados a esse livro e muito menos abrir a Bíblia sem pedir permissão para que Deus abra o nosso coração e converse com a gente para que possamos entender o que está escrito aqui e que a palavra dele tenha relevância no seu dia e no meu dia. Então, nesse momento, aonde você está, se você já está dirigindo para o trabalho e ouvindo esse áudio, se você está acordando agora e assistindo essa mensagem pela tela do seu celular, eu convido você a entrar num momento de oração, para pedirmos para o Senhor nos ajudar a entender o que o tema de hoje tem a ver com a nossa história. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque durante esses últimos dias nós estivemos conhecendo assuntos tão profundos sobre a sua palavra através do livro de Daniel. E hoje estamos encerrando essa jornada, mas nós não gostaríamos de encerrar o estudo da Bíblia. Nós queremos que a nossa história impacte outra história também. Então, Deus, ao finalizarmos esse último capítulo, pedimos para que o Senhor converse com o nosso coração, para que haja decisão de mudança aonde quer que esse vídeo chegar. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Você sabe que o tema de hoje, Fiéis até o Fim, traz algumas reflexões particularmente para mim, né? Você sabe que em algum momento da sua vida, da minha vida, nós escolhemos ser fiéis. Fiéis ao matrimônio, fiéis à empresa que trabalhamos, nós escolhemos ser fiéis. Fiéis às leis desse país, nós escolhemos ser fiéis. Agora, você sabe que o título, ele é provocativo, eu não sei se você percebeu isso. Porque ele poderia ter dito assim, ó, fiéis, era o suficiente. Mas ele diz fiéis até o fim. E por que eu acho que isso é provocativo? Eu vou parar e pedir para você refletir sobre isso. O título é provocativo porque quando ele diz até o fim, ele está falando sobre perseverança. Ele está dizendo de todos aqueles que começaram fiéis, eles se mantêm fiéis até o último dia. E amigos, numa sociedade miojo, que tudo dura 3 minutos, ser fiel até o fim é realmente desafiador. E esse é o convite do estudo de hoje para você, é o convite do estudo para mim também. É mantermos foco na missão que Cristo confiou a mim e a você. Quando eu olho para esse último estudo, a primeira frase que eu leio aqui, que me impactou, foi a frase de Ellen White, que diz assim, ó, a integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta rigidez de propósito. Você percebe que a frase tem tudo a ver com o que nós conversamos agora. Ellen White, nessa frase, e obviamente o título do estudo de hoje, faz um apelo para que você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que você continue com foco daquilo que Cristo colocou no seu coração e no meu coração. E ao olharmos para a história de Daniel, nós vamos perceber que Daniel fez isso durante toda a sua vida em cárcere. Vamos traduzir para os dias de hoje. Você sabe que Daniel, ele foi um sequestrado, é isso mesmo. Ao olharmos para a história dele, nós vamos perceber que um jovem menino, cheio de sonhos, com tudo que podia para ser alguém impressionante na sociedade. Ele era inteligente, a Bíblia diz, ele era formoso, ele vinha de família de nobres, e da noite para o dia tudo acaba. Ele foi sequestrado. Então ele vê a cidade dele sendo destruída, as pessoas que ele amava sendo assassinadas, e agora ele tem que caminhar quase 1000 quilômetros de onde ele morava até uma terra desconhecida, que tinha um só propósito, perverter tudo aquilo que ele conhecia sobre a pessoa de Cristo. Você consegue imaginar quantos desafios Daniel passou no meio do caminho e quantas provas ele passou? Bom, nos últimos dias você deve ter acompanhado aqui com os nossos amigos, conversando um pouquinho com você, as duras provas que Daniel tem passado. Às vezes, quando eu olho para a minha e para a tua vida, eu fico pensando que as duras provas que Daniel passou também é oferecida a mim e a você. Nós temos provas que, às vezes, parecem ser invencíveis.
Às vezes, quando eu olho para os desafios que a nossa sociedade contemporânea passa e o convite que esse mundo faz para que você se desvie dos caminhos de Cristo, eu chego à seguinte conclusão: Cristo Jesus precisa mesmo fortalecer o meu e o seu caráter para que consigamos sobreviver às investidas de Satanás. Ao olharmos para a história de Daniel, nós vamos perceber que a única forma de sobreviver às investidas de Satanás era mantendo-se perto de Cristo. E era isso que ele fazia, ele orava constantemente. E a palavra que protagoniza a história de Daniel é fidelidade. Ele foi fiel a Deus acima de todas as coisas. Ao ler a história de Daniel, me impressiono com vários textos, mas hoje eu queria compartilhar com vocês apenas 2 textos, 2 momentos singulares. E eu quero te fazer um desafio. Se esses 2 textos não estão grifados na sua Bíblia, meu amigo, se você está dirigindo o carro, encontre um lugar seguro, pare, anote, você tem que grifar isso na sua Bíblia. Se você está na sua casa agora, já fica pronto com o livro de Daniel aqui perto, você tem que grifar isso. Porque eu não posso acreditar que o Deus que eu conheço era só Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o meu Deus também. É o Deus que escreve também a minha história. Então, se ele fez milagres como fez na vida de Daniel, certamente ele pode fazer as mesmas coisas na minha vida. Então eu preciso refletir da seguinte forma. Pensa aqui comigo. Que características Daniel tinha que fazia ele ser percebido no céu de forma tão singular, a ponto de ter sido referência entre céu e terra para que você e eu hoje conhecêssemos os capítulos finais da história? Que tipo de fidelidade era essa? Será que você e eu podemos alcançar o mesmo nível de comunhão com Deus para recebermos também tamanho privilégio? Quero que você abra sua Bíblia agora no capítulo 8 do livro de Daniel. Você sabe que nesse momento há uma revelação de uma profecia muito importante no capítulo 8. E nessa revelação, Daniel está pronto para escrever, para divulgar, para conversar com todo mundo sobre o que Deus havia conversado com ele. Mas acontece algo muito triste no final dessa revelação. À medida que a revelação do capítulo 8, na minha Bíblia registra bem no título, a visão sobre um carneiro e um bode, ela vai se desenrolando, ele começa a pensar que talvez a restauração de Jerusalém estava próxima de acontecer. O que acontece no final do capítulo 8, entre os versos 26 e 27, é que o anjo diz assim para ele: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. E essa frase, amigos, teve um efeito sobre a vida de Daniel que foi devastador. Se você começa a ler o capítulo 9, você vai perceber que quando o anjo informa que essa profecia ela demoraria para se cumprir, Daniel adoece, porque ele percebe que a restauração da casa dele estava longe de acontecer. Então toda a saudade que Daniel tinha dos cânticos de Jerusalém, da comida que tinha em Jerusalém, não estava próximo de acontecer como ele imaginava. Eu não sei se você já esteve longe de casa, eu não sei se você já esteve em outro país, eu não sei se você já viveu aquele dia onde você sentiu tanta saudade de casa que você teve vontade de desistir de tudo, de sonhos, de planos, de objetivo, só para voltar para casa. Agora, venhamos e convenhamos, voltar para casa, comer a comida da mãe da gente, olhar os cômodos pelos quais nós crescemos, não é bom? Não é gostoso? Quando Daniel descobriu que a reconstrução de Jerusalém demoraria ainda muito, talvez mais do que o tempo dele, ele adoeceu no capítulo 9, a ponto de não conseguir levantar da cama. Já aconteceu isso com você? Você estava esperando que Deus cumprisse a promessa dele na sua vida e de repente tomou mais tempo do que você queria ou precisava, a ponto de você adoecer? Não fique preocupado. Não fique triste, levante dessa cama, porque o mesmo que aconteceu com Daniel pode acontecer com você. Você quer saber o que aconteceu com ele? Vamos lá para o texto. É isso que você precisa grifar na sua Bíblia. Você está preparado? Então vamos para o texto. O livro de Daniel, no capítulo 9, afirma que Daniel ficou realmente doente. Ele ficou de cama.
E depois, quando ele se levanta, ele começa a fazer algumas súplicas. E para mim, aqui está uma das primeiras lições de Daniel. Quando ele começa a fazer algumas súplicas, ele conversa com Deus sobre o problema que ele encontra e a tristeza que amargura o coração dele. Muitas vezes você e eu, quando estamos tristes, nervosos, revoltados, sabe o que a gente faz? Nós abrimos as nossas redes sociais, buscamos imagens que possam dar uma indireta para um, indireta para outro, para que as pessoas entendam o quanto nós estamos tristes, insatisfeitos com o que está acontecendo. Mas Daniel mostra que quando há tristeza no seu coração ou insatisfação na sua vida, quem deve ouvir as suas súplicas, quem deve ouvir e sentir e ver as suas lágrimas, é Cristo Jesus. Então ele ora pelo povo, ele ora por si, ele pede permissão para que Deus revele para ele o que aquilo queria dizer. E amigos, aqui acontece uma das coisas mais lindas na perspectiva que eu tenho sobre a história de Daniel, e eu queria muito que você marcasse na sua Bíblia. Está pronto agora? Está pronto para algo muito sensível do céu em relação à vida de Daniel? E que pode acontecer com você também? Então vamos lá, pega a tua Bíblia no capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 21. Daniel estava orando e eu tomei o cuidado de cronometrar essa oração. Sabe quanto tempo mais ou menos tem essa oração? 5 minutos. Então Daniel começa a orar e no versículo 21 diz assim: falava eu, dizendo Daniel, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente. É assim que o texto diz, ele veio rapidamente, voando, e me tocou na hora do sacrifício. Versículo 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai e vai fazer entender esse sentido. Ele está querendo explicar alguma coisa para Daniel. Você está pronto para o que o anjo vai dizer para Daniel? Eu quero ler mais perto para poder você entender direitinho o que nós estamos falando aqui. O versículo 23 do capítulo 9 do livro de Daniel diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu ordem e eu vim para declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Meu querido, esse texto está dizendo que quando Daniel começou a súplica dele, quando ele estava angustiado, sofrendo, Deus no céu deu ordem para que um anjo cruzasse todas as galáxias, chegasse até Daniel e dissesse assim para ele: ei, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. E o anjo afirma que no céu havia ordem com o nome de Daniel. Você sabe o que isso quer dizer? Sabe o que o texto é explícito em dizer? O texto diz, Daniel, no céu você é muito amado. É assim que Deus cura a angústia do nosso coração. Se preciso for, Ele envia anjos atravessando todas as galáxias. Quer saber uma curiosidade? Do ponto que nós estamos agora, onde você está aí, tem um monitoramento japonês chamado Vera nesse momento, e ele calcula, estima, que para nós chegarmos de onde nós estamos agora, até o ponto central da Via Láctea, que é aquela galáxia que você consegue ver à noite, se o tempo estiver aberto, aquela mancha leitosa no céu, você demoraria 25.800 anos-luz. E você conseguiu compreender o que o texto está dizendo? O texto está dizendo, amigo, que o anjo, numa oração de 5 minutos, cruzou todas as galáxias para tocar no ombro de Daniel e dizer assim, porque você foi fiel, eu estou aqui para consolar o seu coração e dizer que no céu você é muito amado, você é conhecido lá. Eu não sei o que isso significa para você, mas isso soa como uma promessa para mim. O texto quer dizer que à medida que nós formos fiéis na terra, haverá ordens no céu para que você e eu sejamos consolados. A história de Daniel não para por aí. A história de Daniel continua, ele ainda continua como um representante de Deus na terra. E existe, além do consolo, uma promessa. Você quer conhecer a promessa para a gente começar o nosso dia hoje com o nosso coração cheio do Senhor? Então, pega a sua Bíblia e nós vamos para o capítulo 12 do livro de Daniel. Capítulo 12, no versículo 13. E diz exatamente assim,
Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Amigos, fica claro para mim nessa manhã, e eu queria muito que ficasse claro para você também, que aqueles que são fiéis até o fim recebem do consolo do Senhor e da herança do céu. Eu não sei quais têm sido os desafios da sua vida, eu não sei se nesse exato momento você tem pensado em desistir de tudo o que você aprendeu até agora, se você tem pensado em desistir daquilo que Deus te entregou, que é mais bonito na tua história, a tua família, a tua comunidade, a tua igreja, o teu trabalho. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando agora, mas eu preciso te lembrar à luz da palavra do Senhor. Se você for fiel até o fim, haverá consolo para o seu coração e haverá herança no reino do céu. Eu não sei onde você está, mas nesse momento eu queria fazer uma oração para que Deus te encontrasse aonde você estiver, para te lembrar que você é tão importante quanto Daniel foi no tempo dele. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado porque todas essas manhãs o Senhor veio nos visitar e falar com o nosso coração. Hoje é o último dia de uma jornada que foi profunda, que foi marcante, mas ao mesmo tempo, Senhor, foi uma jornada que trouxe algumas revelações, não só sobre os tempos que vamos viver, mas algumas revelações sobre quem somos nós e até onde nós podemos chegar se nós estivermos usufruindo do poder à nossa disposição que vem do céu. No estudo de hoje, nós aprendemos que aqueles que forem fiéis até o fim receberão consolo do céu e herança no reino. Deus, que essa seja a nossa história. Agora, Senhor, me permita fazer um pedido especial. Eu queria muito que o Senhor visitasse a pessoa que está nos ouvindo nesse exato momento. Eu não sei quais são as lutas, dores e desafios que essa pessoa tem para o dia de hoje, mas uma coisa é fato, eu conheço o Senhor, que pode todas as coisas. Então, segura na mão dessa pessoa nesse exato momento e vai com ela para os desafios do dia e mostre para ela que não houve um dia sequer que ela esteve lutando sozinha. Fique conosco, a que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Meu querido amigo, volto a dizer, foi um privilégio ter acordado essa manhã e falar com você. O livro de Daniel continua ainda impressionando o meu coração e eu desejo que continue impressionando o seu coração também. Um bom dia para você e até a próxima.